muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Brand Channel Talks. A pandemia trouxe profundas alterações à economia nacional. As organizações foram obrigadas a reformular a sua organização, os colaboradores reinventaram a sua forma de trabalhar e os consumidores modificaram os seus hábitos. Tudo isto num contexto económico fragilizado, que espera pela execução do PRR e que aposta em 2022 para recuperar as perdas dos anos anteriores. Não é assim, João? É muito verdade. E vamos então perceber como vão os líderes da consultoria de gestão encarar esta realidade. E para isso temos connosco os nossos convidados e passo a apresentar Pedro Neto, partner da Moneris, e Manuel Lopes da Costa, Country Lead Partner da Bearing Point. Sejam os dois muito bem-vindos e desde já muito obrigado por se juntarem a nós. Pedro Neto, além da pandemia, houve outros acontecimentos internacionais que trouxeram muitas alterações ao mundo em que vivemos, o Brexit, as manifestações em Hong Kong, as eleições nos Estados Unidos e até na Alemanha. Eu pergunto-lhe se a economia mudou com isto tudo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Efetivamente, a economia tem vindo a mudar constantemente. Não é de agora, portanto faz parte da história da economia. As variáveis provavelmente é que vão alterando em relação àquilo que eram os tempos passados, mas e cada vez estas alterações são mais recorrentes e no mundo global aquilo que se passa em qualquer parte do mundo terá reflexos em toda a economia e noutros países. E efetivamente esse é um dos grandes desafios que nós temos que ter no tecido económico, que é estar atento àquilo que são as mutações que vão decorrendo de todos estes efeitos da globalização ou não, porque as evoluções tecnológicas também trazem elas muitas variáveis e rápidas mutações que as empresas têm que se adaptar. Portanto, é crucial que as empresas efetivamente hoje tenham presente de que estas alterações vão ser cada vez mais recorrentes, cada vez mais com maior assiduidade e de uma forma acíclica, ou seja, sem aqueles ciclos económicos que nós estávamos habituados a estudar na universidade. Portanto, as empresas têm que se moldar a esta... É um jogo sem manual. É um jogo sem manual, portanto, e nós temos que ser muito capazes de trabalhar com esta necessidade de nos moldarmos repentinamente a novos modelos de negócios, a novas realidades. E esse é o grande desafio. Temos que ter equipas mais flexíveis, equipas mais autónomas, com maior iniciativa, porque senão as empresas, quando vão a pensar, já foram ultrapassadas. Portanto, este é o grande desafio. Muito obrigada, Pedro. Manuel, a globalização do mercado de trabalho era já uma tendência dos últimos anos. A pandemia normalizou o trabalho remoto, o que veio permitir trabalhar para qualquer ponto do globo a partir de casa. E eu agora pergunto-lhe, que impacto terá esta realidade nas estratégias de gestão e na forma como as empresas vão encarar os seus processos de transformação interna? Obrigado, Marta, obrigado ao Jornal Económico por esta oportunidade de estar convosco e de partilhar aqui um pouco estas opiniões. Marta, terá um impacto muito significativo. E esse impacto muito significativo deve-se a dois fatores, e esses dois fatores até podem ser um pouco antagónicos. Primeiro, estamos muito mais perto um dos outros. Reuniões que antigamente tinham que ser físicas e que obrigavam a viagens de avião vão deixar de ser, mas mais importante do que isso, no nosso dia-a-dia, não temos que nos deslocar e já nos habituamos a algo que era totalmente impensável antes da pandemia, a poder estar aqui, frente a frente, como estamos hoje, sem ter que nos ter que deslocar ao Jornal Económico. E, portanto, conseguimos falar uns com os outros, interagir uns com os outros e, eventualmente, ser mais produtivos, eventualmente evitar as horas de ponta, eventualmente estar onde é necessário na hora seguinte. Isto permite às pessoas conseguirem trabalhar em suas casas ou no seu país de uma forma global. Isto permite que o talento que existe num determinado país seja colocado à disposição de empresas noutro país. Isto permite servir, de facto, globalmente com os recursos que nós hoje temos. Antes tínhamos que os deslocar. Eu sou do tempo que quando as empresas portuguesas grandes, a antiga PT, a Caixa Geral de Depósitos, foram para o Brasil, milhares de executivos
milhares de executivos apanharam um avião e foram para o Brasil. E nós estamos a falar, não foi há muito tempo. Há muito tempo. No ano 2000, 2005, 2006. Portanto, quer dizer, hoje, se isso fosse assim, já ficávamos todos em Portugal, mas a servir o país para o qual nós estamos a exportar. Esta é uma realidade. A outra realidade também é que, de facto, nós somos todos humanos e as relações humanas também carecem um pouco de calor humano. E não vejo que o Zoom seja a resposta clara, ou digamos, o trabalho remoto, seja a resposta clara para aquilo que é preciso muitas vezes, que é cultura de empresa, afinidade, solidariedade e conhecimento pessoal. Eu acho que estas plataformas são fantásticas e esta tecnologia veio fantástica. No sentido facilitador, é isso. Mas facilitar. Só que, no entanto, vai trazer uma dificuldade acrescida em termos de fazer uma cultura empresarial, de fazer um ambiente empresarial. Funciona muito bem quando já nos conhecemos. Se nos conhecemos todos, funciona lindamente. Tem muita dificuldade para novos recrutas, para passar cultura e para criar ambiente de empresa. Portanto, são estes desafios que nós temos que ver. A vantagem, por um lado, servir globalmente e, por outro lado, criar cultura. São estes dois que temos que conseguir resolver. Exatamente, há que haver o equilíbrio. Pedro, eu pergunto-lhe agora, os anos de 2020, 2021 foram inevitavelmente marcados pela pandemia que trouxe consigo profundas alterações à economia. Grande parte das empresas está hoje mais fragilizada do que há 2 anos. Quais os grandes desafios para o futuro? É verdade, e algumas dessas dificuldades são decorrentes daquilo que o Manuel acabou de dizer, desta dificuldade dos recursos humanos se interligarem. E esse é um dos grandes desafios que as empresas vão ter pela frente. Efetivamente, para já este vírus é altamente democrático, portanto ele atingiu tudo e todos, portanto, sem barreiras. E isso faz com que os problemas que advêm desta pandemia são ao nível global, portanto, e não são cingidos àquilo que é a nossa Portugalidade. Portanto, é assim, efetivamente um dos grandes desafios que nós vamos ter pela frente foi isto que o Manuel acabou de dizer. Portanto, uma cultura organizacional, conseguir desenvolver esta cultura, porque o que faz as organizações são as pessoas. A tecnologia facilmente se consegue, entre aspas, clonar ou desenvolver, as pessoas não. Nós estamos efetivamente, e agarrando um bocado nesta lógica que o Manuel estava a referir, nós estamos a constatar que muitas multinacionais alemãs, inglesas, estão neste momento a recrutar em Portugal, para as pessoas trabalharem a partir de Portugal. Portanto, isso fará com que as empresas portuguesas vão ter um problema acrescido, para além daquilo que a pandemia já criou, não é? Que é alguns deles terem que se readaptar a um novo modelo de negócios, a estas novas formas de consumo, etc. Portanto, vão ter que se reinventar para conseguir captar elas também recursos humanos capazes de desenvolver as estratégias que agora são necessárias. É assim, há aqui grandes desafios que vamos ter. Isto alterou muito aquilo que é o conceito da logística também. Nós estamos a ver, e tivemos um problema agora recentemente que aconteceu em Inglaterra por causa da questão de não haver motoristas. A logística vai aumentar com base neste novo paradigma económico em que o comércio eletrónico cresceu bastante e vai continuar, portanto, nesta senda. Vai ser necessário cada vez mais, e fruto também de termos recursos humanos deslocalizados em teletrabalho, trabalhar para outros países, cada vez a automação e os automatismos dos processos vão ter que ser mais recorrentes naquilo que é a estratégia das empresas, mas temos aqui uma excelente oportunidade. Nós temos reparado que a nível global tem havido muitas dificuldades em acesso a determinado tipo de componentes. E essa dificuldade de acesso a componentes que dificultam depois a colocação no mercado de produtos finais. Como é o caso dos semicondutores. Exatamente, pronto, que afeta não só computadores, mas tudo aquilo que é a base da automação.
Portanto, já está a ser estudado, inclusive, novas fábricas na Europa para não estarmos dependentes de outros mercados produtores destes semicondutores. E quando se fala em semicondutores, podemos estar a falar de outras componentes. Portugal, isto pode ser uma excelente oportunidade para Portugal, uma vez que nós somos muito bons, nós temos recursos humanos altamente qualificados. Infelizmente ainda somos dos salários mais baixos da Europa, mas isto pode-nos trazer uma vantagem competitiva para que se consiga captar estas novas indústrias europeias e que forneçam para fornecer as indústrias também elas europeias. Portanto, é assim, efetivamente vamos ter grandes desafios ao nível cultural, ao nível daquilo que são as pessoas que trabalham para as nossas organizações. Vamos ter desafios em termos de automatização dos processos e desta relação com os clientes, porque ela, havendo uma relação neste momento um bocadinho mais afastada, fruto desta economia mais virtual, vai haver necessidade de que as empresas criem estratégias para, através também destas vias, estarem cada vez mais próximos dos seus clientes. Isto é um grande desafio em termos de modelo comercial. Muito obrigado, Pedro Neto. Manuel Lopes da Costa, pegando neste chavão que o Pedro aqui trouxe para a conversa, da reinvenção, não só do próprio negócio, como também das suas equipas e desta necessidade de reindustrializar o país, convém referir que o tecido empresarial português é constituído maioritariamente por PMEs, com muitos destes empresários e gestores com pouca literacia financeira. Neste contexto em que estamos neste momento, onde existe tanta instabilidade, o que é que pode uma consultora fazer no combate a essa iliteracia financeira junto às empresas e que papel é que a tecnologia assume nesse combate? Agora, esta tecnologia vai-nos possibilitar fazer muito e vamos, por exemplo, tentar identificar estas PMEs. Muitas destas PMEs, infelizmente, em Portugal, até são micro e nano, percebe? São muitas empresas que estão abaixo dos 10 empregados, 15 empregados, com um dono, e elas estão espalhadas pelo país todo. E acontece que, fora dos grandes centros urbanos, exceto raras e honrosas exceções, as grandes consultoras não estão lá. Nós não estamos lá. E, portanto, nós estamos em Lisboa e Porto. E, portanto, só quem está a gravitar à volta do centro urbano Lisboa e Porto é que tem acesso a um determinado conjunto de informação. É que pode beneficiar de ajuda. Volto a referir, exceto honrosas exceções. E, portanto, isto vai permitir uma coisa importantíssima, que é formação. Nós vamos conseguir dar formação nestes moldes e fazer com que quem quiser, também há aqui um problema de mentalidades, de comportamento, há aqui um problema de mudar claramente a forma, mas quem quiser, quem for efetivamente o empresário, o dono da PME, quiser aprender mais, quiser estar junto, e muitas vezes eles têm essa vontade de aprender, não sabem como nem onde, vão permitir ter plataformas, talks como este, webinars, de divulgação de diversas formas novas de trabalhar, de transformação digital, de alteração dos seus processos e, sobretudo, de literacia financeira. Isto vai permitir às empresas, quer consultoras, quer também as empresas do setor financeiro, aumentar a literacia financeira em geral e, em particular, de todos os empresários portugueses. Porque devo-lhe dizer uma coisa, o nível de formação em Portugal, para além, ou seja, posterior à licenciatura, hoje os mestrados integrados, é fraquíssima. Eu sou professor do MBA na faculdade e devo-lhe dizer que é confrangedor ver que muito poucas pessoas investem na sua formação posterior à sua graduação normal. E, portanto, em Portugal, as pessoas acham que aquilo que aprenderam há 20 anos atrás é suficiente e que permite levar os negócios assim à frente. E não é nada disso. As coisas mudaram, como foi muito bem referido pelo Pedro, e, portanto, as coisas, como mudaram, as pessoas têm que se habituar a isso. Mas voltando claramente à sua pergunta, estamos neste momento em presença de algo, de novas tecnologias que nos permite chegar a todos. E isso é a democratização do conhecimento. E isso é muito bom, porque até agora ele estava sobretudo nos centros urbanos. Muito obrigado, Manuel Lopes da Costa. E Pedro Neto, falando nesta democratização do conhecimento e da informação, tudo isto é um fenómeno global.
porque vivemos num mundo com mercados também eles globalizados e onde as empresas portuguesas, tal como o talento português, concorre neste momento com empresas e talento de todo o mundo. O papel dos consultores, como a Moneris, é ajudar as empresas a navegar essa realidade. Eu gostava de lhe perguntar como é que é possível para as empresas como a Moneris manterem-se à frente destes acontecimentos, uma vez que, como o Manuel referiu aí bem, o que era há 5 anos ou o que era há 1 ano sequer já não é. É verdade. Antigamente costumavam-se fazer planos de viabilidade económica há 5 anos, eu diria que hoje em dia, e falando também um bocado da literacia financeira, já é quase sermos visionários, pensar do que é que vai ser a empresa daqui a 5 anos. Prever o futuro. E prever o futuro. É efetivamente cada vez mais difícil, mas há algo que nós temos que ter consciência, e vou aproveitar aquilo que o Manuel referiu, que é crucial, que é um empresário em Portugal tem que ter consciência de que é ele que tem que gerir a sua empresa. Portanto, e é ele que ele não se pode divorciar daquilo que é os conhecimentos base que ele tem para gerir a sua empresa. A literacia é uma delas, as questões estratégicas é outra delas, e quando se fala em internacionalização, que o João estava aqui a referir, é outra delas, porque muitas das vezes há processos, há intenções de internacionalização, mas com base muitas vezes no desespero das empresas. Internacionalizar é caro. Internacionalizar gasta-se muitos recursos. Eu já vi ao longo da minha vida profissional diversos erros na internacionalização, como é o caso de vamos para aquele país, olha, vamos lá colocar uma pessoa, quem é que está disponível para ir? Ou seja, não é a pessoa mais qualificada para ir para aquele mercado, para evoluir o nosso negócio naquele mercado, é a pessoa que está disponível. Portanto, e isto é sem estratégia. Portanto, agora, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós temos feito? Efetivamente, nós, na área da consultoria, nós temos que ser um braço armado das empresas para os desígnios da sua estratégia. E para sermos um braço armado, nós temos que estar também nós preparados para fazer face a esses desafios. Portanto, nós também temos que estar internacionalizados. Porque se nós não estamos internacionalizados, se nós não estamos conhecedores dos outros mercados, nós não vamos nunca conseguir apoiar os nossos clientes, que são nossos parceiros. Portanto, é daí que nós pertencemos até a uma organização, uma associação internacional, onde temos parceiros ativos em mais de 100 países, em que qualquer empresa nossa cliente que queira ir para um determinado mercado, nós podemos fazer a ponte para esses nossos parceiros locais, sem qualquer interesse absoluto da nossa parte, para poderem ter o apoio local para se implementarem, para desenvolver as suas estratégias. Isto é extremamente importante. É disponibilizarmos às empresas portuguesas uma rede de conhecimentos, de contactos, o mais abrangente possível, de diversas competências profissionais que os possam ajudar a implementarem-se num determinado mercado e internacionalizarem-se. Efetivamente, o mercado português é pequeníssimo, portanto, o desígnio da internacionalização é crucial para qualquer empresa portuguesa. E não temos a ver aqui com a dimensão, não tem que ser grande empresa para se internacionalizar. E conheço empresas, nano-empresas, como o Manuel referiu, que estão só internacionalizadas, não fazem negócios para Portugal. Trabalham daqui para o mundo, portanto, e vão crescendo. Agora, para isto é preciso conhecer muito bem os mercados, adaptarmos a eles, porque eu vi muitos erros de empresas portuguesas que queriam ir para fora e achavam que os mercados é que se iriam adaptar a eles. É precisamente o contrário. Muito obrigada, Pedro. Para terminar, Manuel, num mercado onde o acesso à inovação digital é cada vez mais democrático, mas ainda assim controlado, com complexidade, será o talento o fator diferenciador para as organizações? E pergunta ainda como devem as empresas navegar neste mundo de incerteza. Como dizia o Pedro e bem, as empresas são as pessoas. E o talento será sempre o fator diferenciador. Porque a tecnologia, enfim, pode ser adaptada, copiada, replicada. O talento é aquilo que nos diferencia. Bom, ainda por cima no negócio dos serviços, com certeza, mas no negócio do jornalismo também. E, portanto, é muito importante conseguir reter esse talento.
E esse talento temos que o conseguir reter, porque ele é sediado muito facilmente. Muito facilmente. Inclusive a todos os níveis. Para dar um exemplo, nós aqui, quer dizer, perdemos um sócio porque foi para administrador de uma companhia de seguros e perdemos agora uma diretora superior porque foi para a diretora superior de um banco. Portanto, isto é o normal, é todos os dias esta questão. Agora, o que é que temos que também tentar evitar, enfim, quando as pessoas são assediadas a este nível não há nada a fazer, mas a todos os outros níveis, e como é que as empresas, sobretudo, não estou a falar das consultoras em particular, mas as empresas, sobretudo, têm o que têm a fazer para reter esse talento. Primeiro é tentar perceber o que é que esse talento gosta, necessita, o ambiente de trabalho. Que ambiente de trabalho é que hoje, face a estas ferramentas, face a toda esta tecnologia que nós temos, é que eu consigo disponibilizar os meus recursos para que eles se sintam bem e não estejam a pensar em poder, de alguma forma, comparar outras ofertas que tenham. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. As pessoas tiveram, durante esta altura da pandemia, todas elas em casa em trabalho remoto. O governo decretou que o trabalho remoto deixou de ser obrigatório. Houve um conjunto importante de empresas que imediatamente declarou que as pessoas têm que, obviamente, vir para o posto de trabalho. O que é que aconteceu? Passaram outra vez a ver as horas de ponta, as chatices de manhã, porque o chefe, meu amigo, são horas que tem que estar. Nada mais absurdo. Temos uma Manuel, não se pode dar a uma criança um chupa-chupa e tirá-lo a seguir, não é? E não é nada mais absurdo, inclusive em termos de rentabilidade. Qual é a diferença da pessoa trabalhar? Pois, portanto, das 9 às 11 em casa e depois a partir das 11 então vai para o local de trabalho. Completamente. Evitando as horas de ponta, porque ela já demonstrou no último ano e meio que é produtiva e consegue trabalhar. Mas não. As velhas chefias acharam que o horário era para cumprir. O de entrada, o de saída, tornando tudo mais difícil. E isto leva a que o talento se vá embora. É isto que leva a que o talento diga, nesta empresa esclerosada, eu não quero trabalhar. E, portanto, começa a estar aberta a ouvir outras oportunidades. Quer dizer, e, portanto, o talento, não é? Nós temos que o conseguir valorizar, temos que o conseguir formar e temos que lhe conseguir dar condições onde ele se sinta satisfeito. Se isso não for assim, acabamos por perder. E como o Pedro referia, há cada vez mais empresas estrangeiras a vir buscar talento a Portugal, porque Portugal tem faculdades extraordinárias, sobretudo faculdades na área da tecnologia. E nós vemos todos os anos as médias de entrada em algumas faculdades e alguns cursos de tecnologia que são altíssimas, são as médias mais altas do país, suplantaram inclusive as médias de medicina, portanto, quem diria, não é? Física tecnológica, matemática aplicada, aeroespacial, enfim, em grandes faculdades. E esses alunos, obviamente, são todos os dias assediados com ordenados muito superior àquilo que nós podemos pagar. Muito superior. E podem trabalhar a partir de Portugal. E para quem não percebe isto, quer dizer, vai acabar por morrer, porque nós temos é que tentar trabalhar aqui e dar a essas pessoas as condições de trabalho que já antigamente podiam ser imaginárias. Mas o que eu digo é, já foram provadas como rentáveis e como possíveis e como sendo uma alternativa credível durante o último ano e meio. E, portanto, agora, voltar a querer vir e ter os procedimentos do passado, eu acho que é um tiro no pé. Mas, enfim, isso sou eu. A outra questão que é muito importante é dar carreira às pessoas e conseguir com que as pessoas entendam qual é que vai ser a sua carreira, o seu futuro, quais é que são os novos desafios, porque estas novas gerações gostam de desafios. Dizer-lhe, o senhor vai estar aqui a fazer jornalismo neste fantástico grupo mídia durante os próximos 20 anos da sua vida e vai fazer exatamente a mesma coisa, isso não vai ajudar à motivação da Marta nem do João. E, portanto, é preciso dizer, não, isto aqui temos, efetivamente, uma carreira, temos, efetivamente, outra coisa muito importante, que é uma agenda sustentável. A sustentabilidade é cada vez mais importante para as novas gerações. O talento também se segura por sermos capazes de ir de encontro a alguns dos seus valores, e se os valores das novas gerações têm a ver com sustentabilidade... Tem-se revelado mais importante até que o rendimento. Exatamente. Portanto, isso tudo, nós temos que ir de acordo aos valores, temos que conseguir estar de acordo, ser sustentável, ter responsabilidade social, eles participarem em atividades pro bono, tudo questões fundamentais para que, no fim, as pessoas se sintam agradadas com o local de trabalho e se sintam parte de um ecossistema que acreditam que é o melhor ecossistema para elas viverem e trabalharem.
Se assim não for, não retém talento. Muito obrigado, Manuel Lopes da Costa e Pedro Neto. Foram considerações muito importantes e certamente que continuarão a fazer sentido daqui a um ano, quiçá, quando voltarmos a este tema. Muito obrigado. Tudo Obrigado. muda. Muito obrigado aos dois. Um resto de uma boa tarde. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever estes e outros programas na JETV sempre que quiser, no Jornal Económico Online, no Facebook e no YouTube. Da nossa parte, é tudo. Fique bem.